Oi, turma do quinto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Laísa. Como vocês estão? Estão conseguindo acompanhar as outras aulas? Compreendendo direitinho o assunto? Espero que sim! Então vamos lá, com o livro nas mãos, vamos começar a nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao assunto estudado na aula passada. Na aula passada, nós estudamos sobre atividades econômicas e as paisagens brasileiras. Hoje, nós iremos compreender um pouco do processo histórico que contribuiu para a transformação nas paisagens brasileiras. Nós vamos ver um pouco do início da colonização do Brasil, das atividades econômicas que se espalharam por todo o território e contribuíram dessa forma para uma intensa modificação da paisagem. Para isso, aí com o livro em mãos, abram na página 99. Página 99. Vamos fazer essa leitura junto comigo. A transformação das paisagens brasileiras pela ação humana teve início com a exploração dos índios que viviam nessas terras. Esse povo retirava da natureza o que necessitava para a sua subsistência e alterava sem causar grandes danos à diversidade cultural. Com a chegada dos povos colonizadores no século XVI, a exploração das riquezas naturais tornou-se mais intensa. Ou seja, a transformação na paisagem brasileira, ela vem acontecendo desde quando apenas os índios viviam aqui, já que eles retiravam da natureza os recursos que necessitavam para a sua sobrevivência. Dessa forma, sem agredir diretamente e sem causar grandes danos, eles transformavam a paisagem gradativamente, pouco a pouco. Porém, com a chegada dos colonizadores, lá por volta do século XVI, exatamente no ano de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, essa paisagem ela vem sendo transformada de forma mais intensa. Enquanto os índios transformavam sem agredir, depois que os colonizadores chegaram aqui e começaram a observar e a ver a grande quantidade de riqueza natural que nós tínhamos aqui no nosso país, a exploração começou a acontecer de forma mais intensa. E é aí onde a paisagem, ou as paisagens brasileira, ela se transforma de forma acelerada. Preste atenção. Observe aqui essa imagem. Essa imagem representa a chegada dos colonizadores portugueses em terras brasileiras. E olhe quem recebe eles: os índios. Pois, nessa época, apenas os índios viviam aqui. Então, os índios é quem recebe eles, né? São povos estranhos que vêm chegando, né? Para esses povos também, os portugueses, os índios são estranhos. Então, esses povos começaram a chegar, começaram a descobrir a grande riqueza que o Brasil guardava, que na época o nome não era Brasil, né? É a grande riqueza que tínhamos aqui, de mata, de mineração, de árvores. E aí eles começaram a explorar essas riquezas de forma acelerada, causando então, nesse período, uma intensa modificação nas paisagens. Veja aqui, mesma imagem que vocês têm aí no livro, na página 99, aliás. Observe aqui. Esse é um mapa chamado de Terra Brasilis, produzido por Pedro Raniel e Lopo Homem, cerca de 20 anos após a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Nele foi retratadas riquezas de detalhes para a época, como o contorno do território e a variada fauna e flora existente. Podemos ver também a extração do pau-brasil realizada pelos indígenas. Vamos observar aqui esse mapa. Se vocês não quiserem observar aqui na tela, podem ir olhando aí no livro. Nesse mapa, nós vemos aqui o contorno do território brasileiro. E
uma grande representação, né, nesse mapa aqui, de vegetação, de fauna, de flora, né? Então aqui, olha, nós vemos muitas árvores, muitos animais, árvores e animais nativos brasileiros, de terras brasileiras. E vemos também a exploração de toda essa riqueza. Olha aqui os indígenas trabalhando na retirada dessas árvores, principalmente do pau-brasil, que era uma árvore muito cobiçada pelos europeus. Então o pau-brasil ele foi muito explorado nessa época. Os indígenas eles acabavam realizando um comércio de troca com os portugueses. Os portugueses traziam para eles coisas que não tinham por aqui, né, como espelho, panelas, coisas que só encontravam na Europa, trazia e acabava fazendo essa troca, que é chamada de escambo. Essa troca era o quê? Os indígenas entregavam aos portugueses o que eles queriam, que era o pau-brasil, que era as riquezas brasileiras, como ouro, todo o minério que era encontrado aqui, e em troca recebia coisas que eles não conheciam, coisas que para eles eram novos, né? Por exemplo, o espelho, eles não conheciam o espelho. Então, aí chegam os portugueses aqui com o espelho e eles ficam encantados. E aí começa a ocorrer esse mercado de troca, né? E aí é quando os portugueses se aproveitam de tudo isso e começam a explorar cada vez mais as nossas riquezas. E isso aí causou uma intensa transformação na paisagem, né? Áreas que eram totalmente inexploradas, inabitadas, passaram a ser exploradas, passaram a ser habitadas. Então, houve esse intenso processo de transformação nas paisagens brasileiras. Nós podemos ver no mapa, no livro de vocês está bem mais nítido de observar isso, né? Aqui nós podemos ver nesse mapa a chegada de caravelas, né, que eram os navios dessa época, chegando em terras brasileiras e os índios ali trabalhando intenso, extraindo, retirando da natureza o pau-brasil. Sem saber eles que, posteriormente, tudo isso iria causar grandes danos, né? Então, vamos prestar atenção aqui. Eu vou pedir que vocês abram o livro nesse momento, na página 100. Depois que nós observamos, né, compreendemos que as paisagens brasileiras elas começaram a ser transformadas de forma bastante intensa com a chegada dos portugueses, dos colonizadores aqui no Brasil. Agora nós iremos ver um pouquinho sobre as atividades econômicas que mais se destacaram nos séculos 16, 17 e nos séculos 20 e 21, já que na aula passada nós falamos sobre o século 18 e 19. No século 16, vocês podem ver aí no mapa, a atividade econômica que mais transformou a paisagem, que mais se destacou aqui foi a extração do pau-brasil. Nós vimos lá, né? Nesse século houve-se o início da ocupação portuguesa na faixa litorânea, na faixa, posso mostrar aqui para vocês, bem nessa faixa aqui, onde está passando aqui esse pontinho vermelho, bem nessa faixa, foi onde houve a maior ocupação dos portugueses, principalmente na região nordeste, aqui onde a gente mora, olha aqui, por aqui assim, olha, principalmente nessa região. Houve também, no século XVI, o início da exploração do pau-brasil pelos portugueses e a construção dos engenhos com a produção de açúcar. Então, o pau-brasil era extraído, enquanto isso, eles perceberam que nessa região era bastante propício a cana-de-açúcar, e o açúcar era ouro nessa época, né? O açúcar era muito caro. Então, começou a mudar esse território, começou a mudar essa paisagem, para ser instalada ali os engenhos de açúcar, né? Os engenhos que eram as fábricas antigas, né? Lá nas fazendas, onde se produzia o açúcar. Também no século XVI, aconteceu o surgimento das primeiras vilas e cidades, como São Vicente, podemos ver aqui, até hoje existe em São Paulo, Olinda, aqui em cima,
e Salvador. Então, surge aí essas três vilas, essas primeiras vilas e cidades, né, que foram São Vicente, Olinda e Salvador. E aí a gente já percebe o quê? Que aquela região que antes era totalmente inexplorada, inabitada, ela agora começa a sofrer a transformação, né? Começa a ser transformada em vila, em cidade, muitas construções, e aí a paisagem começa a ser transformada. Observe aqui agora, aí no mapa também, no século XVII. Aí no livro vocês conseguem ver isso aqui. Geralmente a imagem que eu trago aqui é um pouco diferente, as cores, mas estão representando as mesmas coisas, certo? E aí vocês podem acompanhar tanto aqui na tela, que fica mais interessante, né? Ou depois dar uma olhadinha no livro. No século XVII, houve a ocupação de áreas no interior da colônia a partir da ampliação da atividade pecuária. Olha aí outra atividade que começa a se destacar, né, no Brasil. Lá por volta do século XVII, a pecuária foi uma das atividades que se destacou, e aí começa então a exploração do interior do Brasil. Os colonizadores, né, começam a adentrar então o interior do Brasil. Nesse momento já existiam aqui também outros habitantes, como os africanos e os escravos africanos, né, que vieram para ser escravos, trabalhar nas lavouras, trabalhar na produção da cana-do-açúcar, aliás, e também outros imigrantes, que eram imigrantes livres, por exemplo, os italianos, começaram a vir para trabalhar também aqui no Brasil. Então aqui nós vimos o século XVI e o século XVII, e agora iremos ver sobre o século XX e XXI. Olha aqui, as principais transformações que ocorreram no território nos séculos 20 e 21. Podem observar. Para isso, né, essa explicação está na página 102. E aí vocês podem observar o quê? Aqui é o mapa do Brasil, né, e nós podemos ver que houve uma intensificação das atividades industriais. As atividades industriais cresceram bastante no Brasil, ficando concentrada principalmente na região sudeste do país. Houve também um aumento expressivo da população urbana, a ampliação das vias de transporte pelo território, principalmente das ferrovias e rodovias, a construção de Brasília, a ampliação de propriedades rurais voltadas para a agropecuária comercial, que é a exportação de produtos. Então, nesses séculos, né, 20 e 21, que é o século que nós estamos hoje, século 21, houve esse aumento expressivo da população urbana. A população começa a deixar a área rural e vem atrás de emprego, de trabalho, de uma melhor qualidade de vida na área urbana. Isso porque, nesse século 20 e 21, mais excepcionalmente no século 20, começaram a surgir muitas tecnologias voltadas ao cultivo, como, por exemplo, máquinas que conseguem plantar hectares e hectares de produtos agrícolas, máquinas que conseguem colher aqueles produtos sem se preocupar, né, sem precisar contratar mais funcionários. Então, assim, a chegada dessa tecnologia no campo fez com que as pessoas começassem a deixar o campo e ir para a cidade, em busca de emprego e de uma melhor qualidade de vida. E aí, né, a população urbana ela aumenta de forma expressiva. Houve a ampliação das vias de transporte pelo território, né, como as ferrovias e hidrovias. Isso porque houve-se um intenso crescimento do comércio, né, houve-se um intenso crescimento da produção agrícola aqui no Brasil, da pecuária, e aí precisava se transportar esses produtos. E as vias de transporte, né, as principais vias de transporte eram as ferrovias, que hoje vêm sendo trocadas pelas rodovias, ou seja, né, pelas estradas, aí, pelos caminhões, pelos automóveis, e as ferrovias eram os trens que faziam esse tipo de transporte.
Aí vem a construção da capital, né, de Brasília. Brasília é construída, torna-se a capital do Brasil. E aí também, na construção de Brasília, muitos imigrantes deixaram as suas localidades para ir trabalhar na construção de Brasília, principalmente imigrantes nordestinos. Né? Os imigrantes nordestinos eles foram com maior expressividade para a região sudeste e lá para a região centro-oeste, onde se construiu Brasília. E a ampliação, houve também, está ainda acontecendo, né? Acontece a ampliação de propriedades rurais voltadas para a agropecuária comercial. O Brasil hoje é um grande produtor rural. O Brasil exporta alimento para vários países do mundo. Então, durante esses séculos 20 e 21, houve essa ampliação da propriedade, né? Para que o cultivo ali seja voltado principalmente para o comércio, não mais como era antes, né? Aquele cultivo aquela agricultura de subsistência, apenas ali para a família, vende um pouco. Então, as propriedades rurais, elas crescem, elas se expandem, até porque tem a tecnologia aí para ajudar bastante nisso. E aí, a paisagem, né? As paisagens brasileiras, elas são totalmente transformadas. Nós vimos na aula passada também que os meios de transporte, de comunicação, eles também mudaram ao longo do tempo. Nós observamos que tanto as paisagens, né, as paisagens elas se transformaram, se transformam, como os meios de transporte, de comunicação. E aí na aula passada nós falamos sobre os meios de transporte. Nessa aula falaremos sobre os meios de comunicação. Assim como as atividades econômicas foram transformadas com o passar do tempo, os meios de transporte e de comunicação também passaram por modificações. Vocês podem observar isso aí ainda na página... Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Na página 107, certo? Agora vocês podem abrir na página 107. Isso aconteceu porque, conforme a necessidade das pessoas em se deslocar e se comunicar com maior eficiência e agilidade, foi aumentando ao longo do tempo, e os meios de transporte e comunicação foram sendo aperfeiçoados. Ou seja, à medida que a necessidade das pessoas começa a aumentar, né, começaram a aumentar, por exemplo, a necessidade de se deslocar, a necessidade de se comunicar, se deslocar para ir visitar um parente em outro lugar, ou se comunicar com alguém que está distante. À medida que tudo isso foi crescendo, os meios de comunicação, os meios de transporte e de comunicação foram sendo aperfeiçoados, né? Foram sendo aperfeiçoados, foram se modernizando. E aí eu trouxe aqui algumas figuras, algumas fotos, né, que mostram essa transformação nos meios de comunicação. Mudanças nos meios de comunicação. Observe. Olha aqui, enquanto que esse aqui foi um dos primeiros jornais brasileiros, hoje nós conseguimos encontrar o jornal acessando um aparelho eletrônico, como um celular, um tablet, um computador. Já não precisa mais desse papel, desse jornal impresso. Hoje tudo está disponível aqui dentro. Todas as informações, todas as notícias, estão todas aqui dentro. Então, olha só, o jornal foi um dos meios de comunicação que se transformou, né, ao longo do tempo. Vamos ver outro. Temos a televisão. A televisão, né, foi outro meio de comunicação que é bastante utilizado pelos brasileiros, né, é bastante utilizado em vários lugares também do mundo inteiro, a televisão. Ela se transformou, ela mudou. A gente pode observar aqui uma televisão bem antiga, lá mais ou menos quando chegou a primeira televisão no Brasil. Aqui é uma das primeiras televisões que chegaram no Brasil. Tela em preto e branco, a imagem não muito boa. E essa daqui, uma televisão moderna, uma televisão dos dias atuais. Veja a diferença.
né? Ela é maior, é bem fininha, é bem mais fácil de manusear. E na televisão hoje existem várias ferramentas, como acesso à internet, né? Nessa televisão antiga não tinha como ter esse acesso à internet, apesar de que nem existia internet nessa época. Mas nessa televisão mais moderna nós podemos ver que existem diversas funções, como uma delas o acesso à internet, além também de exibir diversos programas de TV, de entretenimento, programa voltado para todo tipo de pessoa, né? Para toda a família. Então aqui nós vemos a diferença da televisão. E agora, olhe algo que mudou bastante, o telefone. Esse daqui foi um dos primeiros telefones do Brasil. E esse daqui é um celular bem moderno, né? Um telefone móvel, bem moderno, onde hoje tem acesso a várias coisas, assim como a televisão tem acesso à internet. O celular tem acesso à internet. Eu acredito que nesse momento você deve estar assistindo pelo celular ou pelo computador, mas bem mais provável que pelo celular, né? A maioria assiste a aula pelo celular. Então, aqui nós temos dois contrastes grandes. Um telefone bem antigo, né? Pesado, não podia levar para lugar algum, tinha que ficar em casa parado. E só podia falar, né, quem tinha acesso a ele, né? Nem todas as pessoas podiam ter acesso, porque era muito caro ter um telefone nessa época. E aí hoje todos nós, né, temos um celular, dispomos de um aparelho celular, que é um aparelho tão pequenininho, e a gente, comparado ao telefone antigo, e aí a gente consegue, olha, transportar para qualquer lugar, levar para qualquer lugar. E nele tem uma infinidade de coisas, como acesso à internet, várias coisas nós podemos realizar, várias tarefas acessando o celular, utilizando o telefone celular. E aí, a tecnologia, ela veio para mudar a forma como as pessoas se comunicam. Hoje, a maioria das pessoas, elas conseguem se comunicar através de aparelho celular, né, de computador, de tablets. E aí, pessoas que estão, por exemplo, hoje, do outro lado do mundo, alguém que está do outro lado do mundo, se quiser falar comigo, é só me ligar e a gente conversa, tranquilo. Pode fazer também uma chamada de vídeo, como nós estamos vendo aqui. Olha só, uma chamada de vídeo para compartilhar algo, compartilhar algum momento feliz. E temos também hoje as crianças, né? Essa geração que tem invadido, né, a era digital. Como é que vocês se comportam com relação a isso, com relação às tecnologias? Vocês têm celular, têm acesso à internet, né? Então hoje até as crianças elas já conseguem acessar, né, a internet e realizar diversas funções, já que o aparelho celular, que o tablet, que o computador disponibiliza várias funções para a nossa comodidade. E aí nós vamos ver uma dessas funções aqui agora. Uma dessas funções que se tornou maravilhoso é o acesso ao comércio. Eu falei na aula passada e trouxe novamente aqui para falar que é o acesso ao comércio. Além de ter afetado a forma como as pessoas se comunicam, a tecnologia ela traz outros benefícios, como o comércio eletrônico. Hoje a gente consegue realizar a compra utilizando o aparelho celular. Está com vontade de comer algo? Acessa lá o celular, acessa o aplicativo da lanchonete, da loja, seja do que for. E aí, seu produto, né, o seu lanche, a comida que você pediu, chega na sua casa. Então, a tecnologia, né, veio de uma forma assim, para beneficiar, né, e facilitar bastante a nossa vida. Porque já imaginou se nós não tivéssemos hoje acesso à internet, acesso a um celular, a um computador, como vocês estariam estudando e como eu estaria dando aula? Não teria como, né? Então, assim, esse
essa tecnologia ela tem os seus benefícios. Tem vários benefícios que nós devemos levar em conta, em consideração. E aí, vocês conseguiram compreender? Acho que eu fui um pouquinho rápida. Caso eu fui muito rápida, vocês voltem lá, dê um feedback, né? Converse com o professor, caso surja qualquer dúvida. E aí, hoje nós falamos sobre a transformação na paisagem brasileira, causada lá a princípio pelos índios, mas de forma bem leve. Depois vieram os colonizadores, e aí eles começaram a transformar de forma bastante intensa a paisagem, né? Começaram a exploração do pau-brasil, começaram a instalar aqui os engenhos para a produção de açúcar. E aí, tudo isso ocasionou, né, na transformação das paisagens. Então, a nossa aula fica por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, não conseguiu compreender direito, volta ao vídeo. O bom é que tem essa opção de voltar e assistir mais uma vez, ou quantas vezes for preciso para compreender. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.